Estamos iniciando a semana número 7 da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que está estudando um pouco a respeito da primeira e da segunda carta de Pedro. O tema que vamos introduzir e que estaremos, de alguma maneira, desdobrando durante essa semana será liderança servidora. Estudos sobre crescimento de igreja apontam que as igrejas saudáveis são aquelas que têm a possibilidade de ter uma liderança focada na missão de Deus. Obviamente que para poder fazer isso, as comunidades que mais crescem são aquelas que fazem com que os seus membros possam colocar em prática os dons espirituais que receberam da parte de Deus. Como é que poderia se criar uma liderança que fosse realmente focada na missão de Deus, onde todas as pessoas entendessem exatamente o papel que eles deveriam desempenhar para poder conseguir alcançar o propósito pelo qual a Igreja de Deus havia sido estabelecida? Em nenhum período da história foi fácil assumir um papel de liderança, mas havemos de convir que em períodos de dificuldade, em períodos de perseguição, é muito mais complicado assumir a liderança de uma congregação. Eu quero apenas te lembrar, baseado naquilo que estudamos na semana passada, que os destinatários originais da primeira carta de Pedro estavam passando por um momento de perseguição. Várias das províncias que receberam essa primeira carta de Pedro estavam passando por momentos realmente muito probantes. Obviamente que em momentos de perseguição, os líderes são aqueles que acabam tendo que responder diante da congregação ou pela congregação, diante daquelas pessoas que estão movendo a perseguição. Não era um papel fácil para a liderança local permanecer focada na missão de Deus em períodos tão complexos quanto esses. Pedro, entretanto, gastou um tempo na primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 a 10, estabelecendo alguns princípios que deveriam nortear a vida de cada pessoa que havia assumido a liderança da igreja cristã naquele período. Os desafios eram imensos, mas eles não deveriam perder, por exemplo, de vista aquilo que era o objetivo primário pelo qual o Senhor Jesus havia estabelecido a sua igreja, a missão de Deus, salvar pessoas. Como fazer isso em momentos tão complexos? Os princípios estabelecidos por Pedro no capítulo 5, versículos 1 a 10, são tão importantes que nortearam a igreja, ajudaram a igreja a passar por aquele momento de crise. Vamos, durante essa semana, analisar esses princípios e tentar aplicá-los para nós ainda no século XXI. Meu nome é Ingrid, eu sou do Xaxim, eu estudo a lição. E você?